Pessoal, a gente vai fazer agora exercícios de arcos, né? Vamos usar então o livrinho Exercícios para o AutoCAD, que está na minha biblioteca. Eu vou então dividir essa tela aqui em duas, eu acho que para ficar mais fácil, né? Para a gente poder navegar aí pelo SolidWorks e pelo livrinho ao mesmo tempo, tá? Então vamos encaixar ele aqui. E o AutoCAD aqui do outro lado. Bom, o AutoCAD não, o SolidWorks. É um exercício que foi feito mesmo para trabalhar o AutoCAD, né? Mas a gente vai usar como referência esses arcos aqui para exercitarmos esboços. Então já deixei um esboço pronto para vocês no SolidWorks. E aí você vai editar esse esboço, né? Clica com o botão da direita e editar esboço. Então você acessa o exercício que eu deixei aí um pouco pronto para vocês, né? Tem aí uns pontos de referência, vai nos ajudar. Ele pede então para fazer um arco de 3 pontos. Aqui a gente vai ignorar tudo quanto ele fala início e fim, porque ele está usando como referência as ferramentas do AutoCAD. Como a gente não está fazendo isso, vamos tomar essa liberdade. E como está escrito aqui, a gente percebe, né? Deixa eu colocar aqui novamente de frente para a gente para ler. O desenho de arcos pode ser executado de formas diferentes. O arco é sempre desenhado no sentido anti-horário, tá? Então, vamos só valorizar o sentido anti-horário do arco, mas para arco de 3 pontos, isso não faz nenhuma diferença, tá? Você pode começar tanto por uma extremidade quanto por outra. Como que eu sei que eu tenho que começar pelas extremidades? Muito simples. Só olhar o ícone aqui. 1, 2 e 3 é o terceiro ponto, né? Então 1 e o 2 são as extremidades. Próximo exercício. Aperto o Ctrl, clico o botão do meio do mouse e movimento. Então eu consigo caminhar pela tela. Arco de ponto central com o início, o fim e o centro. Então, arco de ponto central, diferente do AutoCAD, ele começa, olha aqui o número 1, pelo centro. Então, 1, 2, 3. Vocês viram que eu caminhei no sentido anti-horário e o arco foi direitinho, né? Ele entendeu o que era para ser feito. Terceiro exercício. Arco de ponto central com ângulo de 45 graus. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter então uma estrutura aqui feita com um arco a 45 graus e 50 milímetros de distância, que eu já tenho a distância de 50. Então, eu vou começar também com o centro. E aqui, se pessoal ele tentar fazer o arco ao contrário, é só você trazer novamente aqui pro ponto de último ponto clicado, né? Então mais ou menos por aqui eu dou um clique, tá? O que eu preciso? Eu preciso de um ângulo de 45 graus. Eu não vou conseguir fazer isso sem ter linhas. É necessário, né, criar aí algumas linhas. Então eu venho aqui e crio linhas de centro. Vou começar pela extremidade. Então clico 1, 2, 3, tá? E agora não precisa nem desligar a ferramenta. Venho aqui direto em dimensão inteligente e seleciono as duas linhas. E ele vai entender, né, que eu preciso do ângulo, porque elas não são paralelas. Então eu vou colocar aqui, como está marcando ali, 45. Aperto o Enter e se eu quiser agora modificar a distância, eu posso, tá? Quarta. Arco de ponto central. Ele precisa que eu faça isso com corda e dimensão. Então, seleciono aqui a ferramenta de arco, clico
afasto, clico na linha em qualquer lugar dela, tá? Só não na extremidade, tá? E mais um clique. Então eu preciso agora da dimensão inteligente e selecionar os dois pontos extremos. Cuidado para não afastar demais, tá? Eu preciso dessa cotagem aqui inclinada. Então aqui eu vou marcar 50. E agora eu preciso marcar o perímetro desse arco. Então a cotagem também é clicando nas extremidades, mas com a diferença de agora clicar no centro. Clico ali fora para dar distância, aqui deve ser 53, deixa eu aumentar isso daqui. Então vai ser 52,36. 52,36. Aperto o Enter e mais um exercício feito. Este exercício aqui eu preciso criar dois arcos, né? Com as suas extremidades iguais. Então, primeiro eu vou usar um arco de ponto central e depois um arco de 3 pontos. Arco de ponto central. 1, 2, 3. Então fiz este arco que o centro está aqui. Agora o outro arco, o centro está aqui. Então o que eu devo fazer é escolher as extremidades 1, 2 e 3, este ponto aqui. Ótimo. Sexto exercício, arco tangente. O arco tangente então vai necessitar de uma linha, né? Essa linha, aqui eu desenhei um segmento de reta, mas é só para ele entender, poderia ter desenhado para cima também, sem problema nenhum. E ela já está a uma distância de 50 milímetros, como está nesta cota aqui. Eu só preciso agora da tangência, então eu vou usar esta opção aqui, é a opção de arco tangente. Então o primeiro ponto tem que ser na linha, então eu faço esse ponto na linha e depois clico aqui em algum lugar, tá? O que eu preciso agora? Somente vou apertar o ESC no teclado e vou escolher então o centro, aperto o Ctrl e também o meu ponto fixo que estava no esboço. Seleciono os dois pontos ao mesmo tempo e falo que eles são coincidentes, tá? Aparece ainda aqui para mim um grau de liberdade. O que ele precisa saber? Que ele tem que estar na direção vertical, né? Com o centro. Então eu seleciono os dois pontos de novo e marco horizontal, vertical. Então ele não consegue mais agora se movimentar dessa posição. Era isso que a gente queria. Aperto o Ctrl, botão do meio do mouse, movimento o mouse. Arco de ponto central, ele agora quer que eu marque um raio de 50. Então a mesma coisa. Arco de ponto central, aqui é o centro, clico na linha, vou fazer ela um pouquinho menor, vou desfazer aqui, tá? Vou fazer o seguinte, arco de ponto central, 1, 2, 3, tá? Eu não vou escolher as extremidades porque ele pode criar uma relação de esboço ali indesejável, né? Então, agora o que eu devo fazer? Um raio de 50 é a opção que a gente mais conhece, né? E a gente deve usar mais do que todas as outras. Escolho ali o centro e depois marco o raio com a dimensão que eu preciso. Arco de ponto central, dimensões. Então ele deu essas dimensões aqui, que nada mais é que a própria distância do raio, né? Mas ele quer que eu faça isso com dimensões. Então, vamos lá.
arco, seleciono o centro e aqui eu marco, né, o segundo ponto de extremidade. E então anoto os dois pontos aqui e marco 50. Tá? Se eu quiser marcar outro 50 aqui, como já tem o raio, ele vai dar um problema. Vou mostrar para vocês. Olha aí, ele ficou sobredefinido, né? Então, o que eu preciso fazer para que eu tenha a minha entidade, né, totalmente definida? Eu preciso então cancelar isso daqui, aperto o ESC, seleciono uma extremidade com o centro e falo que é vertical e a outra horizontal. Aperto o CTRL para selecionar os dois pontos, tá? Horizontal. Aí. Arco de ponto central, ângulo. Ele quer então agora, aqui neste caso, ó, um ângulo de 60, né? Então vamos fazer isto. Arco de ponto central já fiz. Aqui eu quero marcar 50. Aqui eu vou usar então uma linha de referência. E vou pegar a dimensão inteligente novamente. Seleciono as duas linhas. Digito 60, Enter. E o último exercício é centro, início e corda. Nesse caso aqui eu adaptei o exercício para arco de ponto central, corda e ângulo. Não anotei aqui o ângulo, mas a gente pode... Opa, deixa eu ver se eu... esse daqui foi adaptado, né? Então vamos colocar aí um ângulo, sei lá, de 30 graus, alguma coisa assim. Então posso já fazer esta linha de construção aqui do centro, tá? E depois escolho o arco de ponto central, clico no centro primeiro, seleciono o final, né, a extremidade do meu segmento de reta e a próxima reta. Então eu dimensiono isso daqui com 40 de corda, pode ser, né? Então vamos lá, 40 de corda e marco aqui um ângulo de 30 graus, 38, 40 graus, pronto, 40 graus.